Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Desenvolvendo Conhecimento. E no vídeo de hoje, vamos responder a 22 perguntas sobre o corpo humano. Para cada pergunta você terá 8 segundos para responder. Concentre-se e vamos começar. Pergunta 1. Quais ossos formam o antebraço? A. Ulna e rádio. B. Ulna e húmero. C. Rádio e húmero. D. Húmero e fêmur. Resposta correta: A. Ulna e rádio. O antebraço é formado pelos ossos ulna e rádio. Na imagem, podemos notar que o osso rádio estende-se na direção do polegar e que o osso ulna é mais longo. Pergunta 2. Como é chamado o saco que envolve o coração? A. Epicárdio. B. Miocárdio. C. Endocárdio. D. Pericárdio. Resposta correta: D. Pericárdio. O pericárdio é uma membrana em forma de saco que envolve o coração. Ele é responsável por manter a posição do coração, limitando seus movimentos dentro do peito. Ele atua também como uma barreira protetora, ajudando a proteger o coração de possíveis infecções torácicas. Pergunta 3. É uma função do intestino grosso. A. Regular o metabolismo. B. Produzir enzimas digestivas. C. Armazenar a bile. D. Absorver nutrientes. Resposta correta: D. Absorver nutrientes. O intestino grosso é onde ocorre a parte final da digestão, sendo responsável pela absorção de água e alguns nutrientes que não são absorvidos pelo intestino delgado. Ele também dá forma às fezes e realiza o processo de eliminação dos resíduos da digestão. Pergunta 4. Como é chamado o tubo que conecta a faringe ao estômago? A. Jejuno. B. Esôfago. C. Laringe. D. Duodeno. Resposta correta: B. Esôfago. O esôfago é um órgão do sistema digestivo. Ele mede aproximadamente 25 centímetros de comprimento e é responsável por conduzir o alimento da faringe até o estômago. Pergunta 5. Aproximadamente, uma pessoa adulta possui quantos litros de sangue? A. 3. B. 5. C. 8. D. 9. Resposta correta: B. 5. Um adulto possui em média 5 litros de sangue, mas esse volume pode variar de acordo com o peso. Pergunta 6. Qual é o maior órgão do corpo humano? A. Intestino delgado. B. Intestino grosso. C. Cérebro. D. Pele. Resposta correta: D. Pele. Medindo cerca de 2 metros quadrados e pesando em torno de 4 kg, a pele é o maior órgão do corpo humano, tanto em extensão quanto em peso. Pergunta 7. É uma função do sistema imunológico. A. Transportar oxigênio. B. Combater infecções. C. Digerir os alimentos. D. Produzir hormônios. Resposta correta: B. Combater infecções. O sistema imunológico é responsável por identificar e combater organismos que são perigosos para o corpo humano, como vírus, bactérias, fungos e parasitas. Ao combater esses organismos, o sistema imunológico evita o desenvolvimento de infecções e doenças no corpo. Pergunta 8. Onde estão localizadas as cordas vocais? A.
nos pulmões. B. No esôfago. C. Na boca. D. Na laringe. Resposta correta: D. Na laringe. As cordas vocais ou pregas vocais são duas dobras de músculos que estão localizadas na laringe. Essas pregas vibram quando o ar passa por elas, permitindo a produção do som. Pergunta 9. A tuberculose é causada por A. Bactéria. B. Vírus. C. Fungos. D. Parasita. Resposta correta: A. Bactéria. A tuberculose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida por bacilo de Koch, que afeta principalmente os pulmões. Pergunta 10. Qual destas estruturas conecta os músculos nos ossos? A. Ligamentos. B. Tendões. C. Cartilagens. D. Fáscias. Resposta correta: B. Tendões. Os tendões são estruturas de tecidos conjuntivos que são responsáveis por ligar os músculos aos ossos. Pergunta 11. É uma função dos rins. A. Produzir insulina. B. Regular o metabolismo. C. Filtrar o sangue. D. Bombear o sangue. Resposta correta: C. Filtrar o sangue. Os rins são órgãos do sistema urinário e uma de suas principais funções é filtrar o sangue. Eles eliminam os resíduos que são tóxicos para o organismo, entre eles a ureia e o ácido úrico. Pergunta 12. Onde está localizado a epiglote? A. Pulmão. B. Esôfago. C. Laringe. D. Estômago. Resposta correta: C. Laringe. A epiglote é uma estrutura cartilaginosa localizada na parte superior da laringe. Sua função é evitar que alimentos e líquidos entrem nas vias respiratórias. Pergunta 13. Qual é o pigmento responsável pela coloração da pele? A. Hemoglobina. B. Carotenoide. C. Melanina. D. Bilirrubina. Resposta correta: C. Melanina. A melanina é o pigmento responsável por dar cor à pele, pelos e pupila. A melanina também ajuda a proteger a pele contra a ação dos raios ultravioleta. Pergunta 14. O acúmulo de qual ácido causa gota? A. Lático. B. Clorídrico. C. Acético. D. Úrico. Resposta correta: D. Úrico. A gota é uma doença inflamatória causada pelo excesso de ácido úrico no sangue. A doença causa inflamação nas articulações, e consequentemente dor e inchaço que podem se manifestar nos dedos, tornozelos e joelhos. Pergunta 15. Qual é a camada mais externa da pele? A. Epiderme. B. Derme. C. Hipoderme. D. Fáscia. Resposta correta: A. Epiderme. A epiderme é a camada mais externa da pele. Ela atua como uma barreira protetora, impedindo a entrada de bactérias e outras substâncias que são prejudiciais ao organismo. Pergunta 16. É uma das funções das plaquetas no sangue. A. Transportar oxigênio. B. Combater infecções. C. Coagular o sangue.
D. Regular a temperatura. Resposta correta. C. Coagular o sangue. As plaquetas são células sanguíneas que ajudam na coagulação do sangue, evitando sangramentos excessivos quando há um corte ou lesão. Pergunta 17. A coluna cervical é formada por quantas vértebras? A. 5. B. 7. C. 12. D. 14. Resposta correta. B. 7. A coluna cervical é formada por 7 vértebras. Ela está localizada no pescoço e é responsável por sustentar o crânio e permitir os movimentos do pescoço. Pergunta 18. Quantos ossos um ser humano adulto possui? A. 206. B. 210. C. 220. D. 230. Resposta correta. A. 206. Um ser humano adulto tem 206 ossos. O número de ossos é maior em bebês, mas alguns ossos se unem durante o crescimento, diminuindo a quantidade na vida adulta. Pergunta 19. Qual é o osso mais longo do corpo humano? A. Tíbia. B. Fêmur. C. Húmero. D. Rádio. Resposta correta. B. Fêmur. O fêmur é o osso mais longo e mais forte do corpo humano. Está localizado na coxa, estendendo-se do quadril ao joelho, e seu tamanho pode variar de acordo com a altura da pessoa. Pergunta 20. Qual é a proteína mais abundante no corpo humano? A. Actina. B. Miosina. C. Colágeno. D. Elastina. Resposta correta. C. Colágeno. O colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano, compondo cerca de 1/3 da proteína total do corpo. O colágeno é produzido pelo nosso organismo, sendo responsável pela estrutura da pele, cabelos, unhas e na composição dos músculos e articulações. Pergunta 21. Qual é a principal função da tireoide? A. Regular o metabolismo. B. Produzir células sanguíneas. C. Filtrar toxinas. D. Armazenar nutrientes. Resposta correta. A. Regular o metabolismo. A tireoide é uma glândula situada na parte anterior do pescoço. Ela é responsável por produzir os hormônios T3, triiodotironina, e T4, tiroxina, que atuam diretamente no metabolismo do corpo e influenciam a função de vários órgãos como o cérebro, coração e rins. Pergunta 22. Quantos dentes um adulto possui? A. 32. B. 34. C. 35. D. 36. Resposta correta. A. 32. Um adulto geralmente tem 32 dentes, sendo 4 sisos. Então, pessoal, esse foi o nosso quiz. Comente abaixo o que você achou das questões e quantas vocês conseguiram acertar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no nosso canal para receber os novos vídeos. Obrigado e até a próxima!